participação aqui da Janaína Camelo. Pois é, depois de semanas em silêncio, finalmente o presidente Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, conversaram, viu? O presidente Lula aproveitou a oportunidade do orçamento de 2026 ter sido votado e aprovado, isso na última sexta-feira, para fazer um telefonema ao presidente do Senado. Os dois conversaram rapidamente, esse telefonema foi intermediado pelo líder do governo do Congresso Nacional, o senador Randolph Rodrigues, e o presidente Lula agradeceu pela votação do orçamento de 2026, que havia um perigo de acabar não sendo aprovado e ficar para o ano que vem, enfim. Tudo foi resolvido e os dois conversaram depois de semanas, mas isso não quer dizer que de fato houve uma reaproximação entre os dois depois desse telefonema. Lembrando que a crise entre Lula e Davi Alcolumbre começou por conta da indicação de Jorge Messias ao STF. Alcolumbre sempre apoiou a indicação do senador Rodrigo Pacheco para essa vaga, mas Lula tinha Jorge Messias sempre ali no número 1 da lista dele de indicados ao STF, permaneceu com essa indicação e acabou que no início desse mês essa sabatina estava prevista para acontecer no Congresso, no Senado. O senador Davi Alcolumbre, presidente, precisou cancelar essa sabatina porque acabou que o presidente Lula não enviou a mensagem presidencial ali oficializando essa indicação de Jorge Messias e isso acabou gerando uma crise, né? Porque preocupou para o governo o fato da votação ali no plenário do Senado, na sabatina da CCJ também, para recondução do atual Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ele foi reconduzido, foi aprovado na CCJ, no plenário, mas com votos limites ali. Por pouco poderia ter sido reprovado e isso acabou acendendo uma luz vermelha que no Palácio do Planalto preocupou o governo com relação à indicação de Jorge Messias, à análise no plenário, se caso Jorge Messias pudesse ser reprovado ali no plenário pelos senadores. E isso acabou abrindo uma discussão toda, acabou abrindo essa crise entre os dois líderes de governo e do Executivo e do Legislativo. Agora, a pauta, um dos destaques da pauta no próximo ano do governo com relação ao Congresso é a indicação, é a aprovação de Jorge Messias na CCJ e no plenário do Senado, viu? Nonato, Paula. Tá certo. Muito obrigado, viu, Janaína, pelas informações em Brasília. É assunto para a gente trazer também para a discussão José Maria Trindade e Deise Ciocari, que estão com a gente nesta manhã analisando os principais assuntos. Zé Maria, começando por você, há pouco a gente falava aqui do Feliciano no turismo, que seria uma possibilidade de reaproximação do Lula com o Hugo Mota. E agora esse telefonema do Lula para o Alcolumbre, ou seja, as relações tendem a se estabilizar nesse período natalino, ou seja, caminhamos para uma relação mais cordial entre os poderes, Olha, o pessoal aqui é racional demais para se deixar levar pelo espírito natalino, viu? O espírito aqui é outro, é verba, é dinheiro, né? É assim que as coisas andam por aqui. O Davi Alcolumbre, ele representa um grupo ali de interesses do Senado Federal. Ele é um líder ali no Senado e sabe o que cada senador quer. E não se iludam. Alguns senadores de oposição também têm interesses no governo, isso é claro, e não podem pedir diretamente. É por isso que o presidente do Senado sempre faz esse meio de campo. Em outros momentos eram outros líderes. Por exemplo, mesmo fora da presidência, o Davi Alcolumbre era chamado de líder informal do governo, porque procurar o Davi Alcolumbre era sinal claro de atendimento no governo, mesmo para senadores de oposição. Sempre tem os interesses ali por baixo do pano de todos. São políticos, né? Essa é a função mesmo deles. E Davi Alcolumbre, ele é muito pragmático. E Lula vem dando sinais de negociação, elogiando já há um mês o Congresso Nacional, dizendo que o Congresso aprovou todas as propostas, modificou tudo, mas aprovou, enfim, vem dando sinais de diálogo com o Congresso Nacional. Ele detestou esse orçamento da União. Houve cortes no pé de meia, projetos sociais, para inflar as emendas parlamentares. Essa iguaria, 61 bilhões de reais. Mesmo assim, ele disse, olha, obrigado por aprovar o orçamento, morrendo de raiva por dentro, né? Mas, enfim, e agora, finalmente, o telefonema que pode ser este sinal.
com Hugo Mota lá na Câmara, a situação também já se acalmou. O Deise, outro ponto também é começar o ano de 2026 com essas rusgas, né, entre Lula e Alcolumbre. Isso pode também afetar pautas prioritárias para o próximo ano. É isso, né? Com certeza, Paula. Essa ligação do presidente Lula para o Davi Alcolumbre, ela é muito mais uma ligação de contenção de danos do que, como o Zé Maria falou, um agradecimento. Fato é que o Executivo reconhece que esticou demais a corda em relação a esse último ano, principalmente em relação à indicação do Messias. Porque o fato não é que o Congresso Nacional ou que o Senado queira escolher o novo ministro do STF, mas existem aí procedimentos claros, né? O presidente Lula, ele não comunicou o Congresso Nacional, ele não conversou com Davi Alcolumbre sobre a possibilidade da escolha do Messias para ministro do STF, sabendo que o Alcolumbre preferia o Rodrigo Pacheco. Então, houve aí uma pulada de etapas que danificou a relação entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. O que o Lula faz agora é justamente correr atrás dessa contenção de danos para, como você falou, Paula, não começar o ano de 2026 já com rusgas. Por quê? No ano eleitoral, o Congresso ele quer assumir o seu protagonismo porque muitos deles vão para a reeleição. O Palácio do Planalto precisa do mínimo de governabilidade para sair ileso desse ano. E, no fim, eu acredito que nenhum dos dois queira levar essas rusgas para 2026, porque prejudica tanto o Executivo quanto o Congresso.